Eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. E hoje, nesse dia maravilhoso de verão, céu azulzinho, temperatura super agradável, vamos conversar um pouquinho sobre arqueologia. No último vídeo eu mostrei para vocês a caixa das cerâmicas, né? Finalizei com a caixa das cerâmicas, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da pré-história para nós chegarmos, né, nas cerâmicas. Eu vou falar da pré-história, as condições do ambiente, do meio ambiente, lá nos primórdios do povoamento do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala da pré-história do Rio Grande do Sul, a gente tem que voltar no tempo mais ou menos uns 13 mil anos. Até o momento da datação mais antiga que a gente tem, a chegada dos primeiros caçadores-coletores, né, os primeiros homens da pré-história, é de 12.770 anos. Então, a margem de erro que existe nessa datação é 220 anos para mais ou para menos. Então, nós temos em torno de 13 mil anos aí do passado, né, que retroceder no tempo, cerca de 13 mil anos. Então, daí nós vamos falar de uma época, né, que as grandes alterações climáticas, devido à transição, né, daquele período que nós chamamos de Pleistoceno, Holoceno, que foi ao final da última glaciação, quando os níveis do mar eles começaram a subir, porque as geleiras começaram a derreter, porque a temperatura da Terra começou a se elevar e a vegetação também começou a se transformar. As temperaturas na Terra elas eram muito baixas, formaram-se enormes geleiras, né, que retinham a água e, consequentemente, o nível do mar era bem mais baixo do que o atual. Nós podemos supor que parte dos sítios arqueológicos deste período eles podem estar submersos, nós nunca vamos vê-los. Como é que era a flora dessa época, né? A flora era semelhante às atuais paisagens daqui do bioma do Pampa. Estepes e savanas com vegetação rasteira, as gramíneas, né, que se chama, poucas árvores, alguns arbustos e vastas planícies. Pessoal, a maior diferença que existia então nessa época ficava por conta da fauna. Então, quando o Rio Grande do Sul foi ocupado, todos os seres humanos que viviam aqui no Rio Grande do Sul, eles dividiam esse espaço todo com a megafauna. O que é a megafauna? A megafauna era manadas de grandes animais herbívoros, né, que não se alimentavam de seres humanos, mas se alimentavam da vegetação existente, né? O tatu e a preguiça gigante, esses dois eram herbívoros. E também tinha os carnívoros, que era o tigre de dente de sabre. Com o tempo eles foram desaparecendo, com as transformações do clima, tudo que aconteceu na Terra, a caça predatória também, o ser humano, né, o homem da pré-história, caçando para se alimentar, também contribuiu para que eles se extinguissem. Ainda tinha mais outros animais parecidos com o que nós vemos hoje, a fauna atual, né? Só que na época a proporção desses animais era muito maior. Então, o que tinha, né? As preguiças terrestres, mas que elas podiam atingir cerca de 6 metros, né, de comprimento. Os gliptodontes, similares aos atuais tatus, os tatus que a gente conhece hoje, eles chegavam a medir cerca de 4 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. E também tinha aqui animais similares às atuais lhamas, elefantes, cavalos, cervos e outros animais. E esses animais eles foram extintos, então, no final daquele período que eu falei, do Pleistoceno, e o começo do Holoceno, há cerca de mais ou menos 10 mil anos atrás. O que isso significa em termos de tempo? Que no território do atual Rio Grande do Sul, essa megafauna e os humanos eles conviveram por um período de tempo relativamente curto.
Nos dias de hoje é possível encontrar fósseis desses animais espalhados por todo o estado. Dá um exemplo aqui. No início de 2011, durante a construção de uma residência no norte do estado, aqui do Rio Grande do Sul, pesquisadores da Universidade da URGS e da Unesp, mais o pessoal da UPF também, 3 universidades, né? A URGS, a Unesp e a UPF, acharam um sítio paleontológico relacionado a esses animais que eu falei, da megafauna. Eles registraram uma paleotoca. É um abrigo subterrâneo possivelmente escavado por um gliptodonte. As paleotocas. Gente, a arqueologia ela carece ainda de muitas informações a respeito da relação desses homens que viviam aqui no Rio Grande do Sul e desses animais. Somente nesses últimos anos, nessa última década, trabalharam juntos geólogos, paleontólogos, arqueólogos e outros pesquisadores. Essa ação desses cientistas tem permitido que o cadastramento de inúmeros sítios similares no sul do país. Além disso, dá para fazer uma relação entre os abrigos escavados por estes animais e as galerias subterrâneas reutilizadas depois por grupos humanos em período posterior. Então, assim, resumindo isso, os animais fizeram, né, escavaram um abrigo para ser sua moradia, escavaram, né, essas paleotocas e outros lugares, galerias com quilômetros e quilômetros de extensão, onde eles podiam percorrer todas essas galerias. Ao se extinguir, esses animais deixaram esses locais e mais tarde os humanos começaram a reutilizar esses locais como abrigos, como casas. Serviu para os animais durante um tempo e depois os seres humanos usaram posteriormente.